Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia. Então hoje, nesse dia 13, terça-feira, nós vamos fazer a reflexão dessa palavra de Deus para nossas vidas. E hoje é João capítulo 10. Não deixe de compartilhar esse vídeo, também de dar o seu gostei para essa reflexão. Então nós vamos agora iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje esse Evangelho de João nos traz esse trecho de reflexão em Jerusalém, onde se celebrava a festa da dedicação do templo, uma festa muito antiga dos judeus chamada Hanukkah. Hanukkah em hebraico significa dedicação. E aonde se celebra as memórias da sabedoria, da revelação de Deus, enfim, da aliança. Seria isso que eles estavam celebrando lá. E Jesus estava nessa festa. Mas nós temos aqui a presença de uma multidão diante de Cristo que, em vez de celebrar a luz da fé e da revelação da sabedoria no Hanukkah, eles estão no total escuridão. Porque a própria sabedoria, que é o Cristo, está diante deles e eles não percebem isso. O que é chocante perceber. Celebram a festa da sabedoria e Cristo, que é a própria sabedoria, está ali e eles estão cegos por essa realidade. É triste ver como que a gente é cego diante dos sinais de Deus. Eis a primeira verdade que a gente tem que admitir em nossa vida. Não percebemos todos os sinais de Deus. Versículo 24. Tu és o Messias? Dize-nos abertamente. Quer dizer, a escuridão, a incompreensão. Apesar dos sinais e milagres que Jesus estava fazendo, e eles não entendem. Quer dizer, eles acabam revelando que eles têm um coração que, mesmo diante das obras divinas que Cristo realiza, eles resistem a reconhecer a presença do amor de Deus agindo na pessoa de Cristo. Jesus, então, ele vai dizer para nós, ensinar nesse trecho, que a fé ela não depende de respostas espetaculares e sinais miraculosos. Não é exatamente isso, mas é de um coração aberto para a escuta. Vamos lembrar do profeta Elias na montanha, que ouviu Deus um sussurro, apenas um sussurro do vento. Versículo 25, entre aspas, as obras que eu faço, de Jesus, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Fecha aspas. O que Jesus quer dizer para eles é que as suas curas, os seus milagres, os seus sinais, já eram revelação por si mesmo, se é que eles não tinham capacidade de tal percepção, infelizmente, de lentidão, de compreensão do que Deus estava realizando. Mas a incredulidade dos judeus, que nesse momento fica claro para nós, diante dos nossos olhos, não era uma falta de evidências, porque evidências existiam, Cristo dava essas evidências, mas é uma desconexão íntima com o pastor. Eles não estão conectados a Cristo, então não são capazes de escutar. Versículo 26, vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas, entre aspas. E aqui aparece a metáfora do pastor e das ovelhas, onde Cristo deixa muito claro que eles estão desconectados com a presença e a revelação de Deus em Cristo. As ovelhas são conhecidas do pastor, elas têm intimidade com o pastor, têm confiança, elas pertencem a esse pastor, então escutam a voz do pastor. E aonde Cristo, então, conectado com as suas ovelhas, oferece a direção, oferece o caminho para elas, oferece a vida eterna, oferece os passos verdejantes, porque estão conectados com o pastor. Então é uma reflexão que também vem calhar na nossa vida, porque quantas vezes a gente quer respostas, entre aspas, claras de Deus, para que a gente acredita, e a gente ignora a sua voz silenciosa no cotidiano da nossa vida. Porque a voz do pastor está no cotidiano da nossa vida. A gente só tem que parar e discernir. Se a gente não tem vida de oração, vai ser muito difícil a gente ter o discernimento da voz do pastor guiando os nossos passos. Porque a palavra e o verbo que aparece muito claro aqui, muito importante, é esse verbo escutai, que lembra o Shema de Israel, o Shema Israel, lá em Deuteronômio 4, onde Deus pedia para o povo escutar, mas o povo não escutava.
Então não nos admira a quantidade de pecados cometidos ao longo dos 40 anos. Então a gente peca porque a gente não ouve Deus. A gente não ouve a sua direção, a gente não ouve a sua voz do silêncio, que deveria existir em nossa vida, do cotidiano, a gente buscar e compreender o que Deus está ou nos dizendo ou nos orientando. Vamos pedir a Deus então essa capacidade de escutar e de ouvir. Vamos agora terminar a reflexão, não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.